Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é mais uma sequência da continuidade sobre o meu parto, o processo todo da gravidez e do pós-parto. Como muitas de vocês sabem, eu tive o meu primeiro parto do Amaury, foi parto cesariana. No segundo, depois de 1 ano e 8 meses que eu fiquei grávida, eu tive o privilégio de ter um parto normal, pela graça de Deus. Mas eu vim aqui partilhar com vocês coisas que fizeram com que eu tivesse um parto cesariana na primeira vez, sendo primigeste. Primigeste são as mulheres que estão a passar pela primeira gestação. Então, eu vim aqui partilhar com vocês. Para mim foi muito doloroso ter um parto cesariana, enquanto eu sonhei muito com o meu parto normal. Então eu vim aqui partilhar com vocês coisas que me levaram a acabar por ter um parto cesariana. Eu não quero que você passe por isso que eu vim partilhar aqui com vocês estratégias que me ajudaram bastante. Então vamos a isso. Primeiro foi estudar muito sobre o assunto. Eu estudei muito. Eu não estudei muito sobre o assunto da primeira vez. Já na segunda vez eu estudei bastante. Então, o fato de eu não estudar muito sobre o parto, sobre a gravidez, sobre todo o processo, sobre a alimentação, sobre os cuidados, os prós e os contras, isso levou com que eu acabasse por ter um parto cesariana. Então, se estás grávida e tens o privilégio de descobrir isso logo no princípio, por favor, investiga muito. Especialmente se moras em Angola ou em África, porque as nossas condições aqui no nosso continente são um pouco 1900 e tal, não anos 2000. Isso leva com que os nossos estudos não sejam tão avançados e em casos que não há necessidade de ir para uma cesariana, acaba tendo essa necessidade. Eu acabei tendo um parto cesariana porque eu não sabia que não se podia arrebentar a bolsa antes de completar os 7 centímetros de dilatação. Então, a pessoa que acompanhou, como eles queriam adiantar o processo do parto, eles acabaram arrebentando a bolsa quando eu só tinha 5 centímetros de dilatação. Isso complicou muito. Então, se eu tivesse conhecimento, eu não permitiria, nem eu nem o meu esposo, que isso fosse feito. A falta do conhecimento levou com que aquele momento todo foi muito novo para nós, enquanto nós podíamos nos preparar. Nós somos pessoas que gostamos de ler, gostamos de estudar bastante, mas nesse caso em particular nós não fizemos isso. Então, muita atenção nessa hora. Estude bastante, leia bastante sobre tudo ligado ao processo de gestação e ligado ao processo do parto. Outro ponto é que eu fui muito cedo para o hospital, eu fui tremendamente cedo. Isso é algo que muitas gestantes, logo no princípio da gestação, cometem. Ir cedo demais ao hospital. Não vamos tão cedo assim ao hospital. Fica ainda em casa, desfruta desse momento em casa com a tua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece. Permita que eles participem desse processo. Não vá muito cedo. Eu te aconselho, se possível for, tiveres uma doula. Isso é um outro ponto também. Tenha uma doula ou uma enfermeira, alguém experiente para te acompanhar, para medir a dilatação, para ver como é que está o processo o encaminhamento todo do parto. Como é que está o processo? Procure alguém. Se na tua cidade não tem essa possibilidade de ter uma doula, procura uma enfermeira e faça uma comparticipação nela para que ela te acompanhe. Na segunda gestação, tive o privilégio da minha doutora me acompanhar e ela vir para casa e passar comigo o processo todo. Então, se não tiver esse privilégio de ser uma médica, uma doutora, pode sempre pedir uma enfermeira parteira para te acompanhar nesse processo, para medir. Quando chegares a quase 7 centímetros, aí eu tiveres passado os 5 centímetros, já podes ir para um hospital, porque as primigestas muitas vezes vão muito cedo, porque a gente não tem conhecimento. Então, com alguém que tem conhecimento, fica muito mais fácil nós passarmos por esse processo. Falta de plano de parto. A falta de um plano, eu pensei que o plano de parto só se fazia em países mais desenvolvidos. Não. Nós em África, nós em Angola também é uma necessidade de ter um plano de parto.
Faça um plano de parto, nem que vais dar à luz num hospital público. Tenta desenhar o máximo que puderes o teu processo de parto. Isso vai evitar surpresas, isso vai evitar com que as coisas corram menos surpreendente possível. Vai facilitar com que, apesar de ser um momento de muita descoberta, a gente tenha domínio da situação. Então isso foi um erro que eu cometi, e no ASAF eu lutei ao máximo cronometrar, preparar. Eu vou ficar um tempo no quarto, depois do quarto eu vou caminhar no quintal, depois de caminhar no quintal eu vou na banheira, depois da banheira. Eu tentei desenhar ao máximo possível. Não foi exatamente, mas me facilitou bastante mesmo. Falta de conhecer o processo do parto. Como é que funciona o processo do parto? Como é que é? Como é que é para o bebê sair? Como é que as coisas se abrem? Como é que funciona? Como é que é a dor no princípio? Como é que eu vou saber que já está na hora de dar à luz? Como é que eu vou saber que está na hora disso? Como é que eu vou saber se o bebê vai sair ou não? Como é que o bebê sai? Como é que é feita a dilatação? Tudo isso na primeira gestação eu não conhecia, eu não sabia que o bebê, ele sozinho faz o processo de te ajudar a encaixar. Eu não sabia do círculo de fogo, que quando o bebê está quase a sair aquilo fica queimando. Eu não sabia de muita coisa, por ser primogesta. Então na segunda vez eu lutei com conhecer como é que é feito o processo do parto. Como é que eu vou saber que já está quase chegando o momento? Como é que funciona a dor? Como controlar a dor? Estude muito sobre como controlar a dor. Pelo menos na hora do bebê sair eu não consegui controlar. Mas o processo todo da dilatação eu consegui me manter calma, controlada, fazer respirações. Isso me facilitou bastante a ter um parto normal, mesmo vindo de uma cesariana. Então estude o máximo, porque infelizmente, principalmente em Angola, na minha cidade, tem havido muitos casos de cesariana desnecessária. E se nós tivermos o domínio real do processo todo de parto, vai facilitar e evitar com que nós tenhamos um parto cesariana desnecessário. Estão a fazer cesarianas por motivos tipo, porque não, você não sabe nascer, porque não, já está há muito tempo, porque estouram a bolsa de forma desnecessária. Está a acontecer coisas desnecessárias. Claro que sim, eu não vou negar, há casos que há necessidade de ir ao bloco para salvar a mãe e o bebê, mas há casos que não há. Há pessoas que ficam com dor de parto uma semana. Eu pelo menos comecei a ter dor de parto com 37 semanas, que eu comecei a ter os pródromos. E no Amor eu deduzo que era também pródromos, porque no Azaf eu fiquei 3 dias com dores de parto até dar à luz, mas no Amor logo no primeiro dia, nas primeiras horas eu fui logo ao hospital. Então falta de conhecimento, conhecimento é poder, vá atrás de conhecimento. Estude sobre cesariana, entenda o porquê dessa cesariana, quais são as necessidades, quais são as situações que levam a ter uma cesariana. Eu não entendia nada sobre cesariana. Como eu não queria ter um parto cesariano, eu nem li, nem estudei. Ok, queres ter um parto normal, mas há uma necessidade de entender o processo de cesariana. Isso é o que nós não fazemos porque achamos que por fazer vai atrair. Não, eu não fiz e atraiu da mesma forma. Então leia, estude sobre cesariana, perceba como é que é o processo de cesariana, por que fazer uma cesariana, quando é que é aplicada uma cesariana, como é que funciona, em quantas camadas corta. Tudo isso, leia, estude, para que quando te sugerirem você já esteja preparado e saiba dizer se não, nessa situação é preciso sim, nessa situação não é preciso sim, não, porque quando o doutor te explicar se haver necessidade de ter uma cesariana de urgência, já vais ter domínio e saber fazer as perguntas corretas, mesmo estando num momento de aflição. Tudo isso é muito necessário. Entenda quando e por que é necessário aplicar a injeção de aceleração do processo do parto, a ocitocina e outros tipos que existem. Pelo menos eu passei por esse processo, colocaram uma injeção e deram os medicamentos para acelerar, mas eu não sabia o porquê, e se era o momento certo ou não, e se era possível fazer ou não, como é que funciona a evolução do parto. Tudo isso eu não sabia. E há uma necessidade de saber, porque quando a gente não sabe, muito provavelmente a gente é enganada, como foi o meu caso. Eu agradeço, a equipe fez o máximo.
Medo do parto, não tenha medo do parto. Eu tive muito medo do parto e isso acabou me bloqueando e bloqueando a evolução do meu processo de dilatação, do meu processo de parto. Então, entenda sobre o parto e tira o medo. É doloroso sim, mas é suportável. Se tantas mulheres suportaram, por que você não pode suportar? Se tantas mulheres passaram por isso, por que não podes passar por isso? És igual a todas as mulheres. Fomos feitos pelo mesmo material, fomos feitas da mesma forma. Então, por que umas conseguem suportar e outras não? É uma cena, é uma crença. Então, e eu tenho um vídeo aqui no canal onde ajuda a ter afirmações de como facilitar o processo todo do parto. Então entenda, se informa, descubra e vença esse medo. Medo é ter a crença de que coisas más vão nos acontecer, então tira isso. Evite assistir vídeos que contam histórias ruins sobre esse processo, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam seus filhos. Evite ao máximo isso, evite mesmo. Muna-se de coisas boas, siga pessoas boas, siga perfis bons, siga canais bons. Faça isso, isso vai te ajudar bastante. Ter muita gente na hora do parto. Eu não tive muita gente, só tive 2 pessoas. Eu disse para o meu esposo, não liga para a mamãe. Deixa a mamãe fora disso. Vamos ainda suportar nós dois. Ele com medo, eu o primeiro neto e era o primeiro filho. Tudo primeiro. Ele ligou para minha sogra. E minha sogra é um doce de pessoa muito fixe, mas ela é um pouco medrosa. Ela fica assim preocupada. Depois eu não tinha minha família na cidade. Família alheia, filha alheia. E por quê? Ela ficou com medo. Gloriana, vamos para o hospital, melhor está ir no hospital. Ela só quis o bem. Haverá mais controle e tudo muito mais. Só que isso fez com que eu fosse cedo demais. Então, ter muita gente. Na segunda vez, só tive a minha doutora, eu e o meu esposo, sozinhos em casa. E foi muito bom, foi uma experiência única. Então, quanto menos pessoas, melhor. Evite, se tiveres um parteiro, uma parteira, um médico conhecido, evite fazer. Um membro familiar, um amigo, evite. Eu fui atendida numa unidade hospitalar em que eu trabalhava e eu era conhecida por todo mundo lá, as parteiras, as enfermeiras, o doutor, todo mundo. E isso deixou eles com medo e muita preocupação, uma preocupação excessiva. Tanto é que eu cheguei no hospital com 2 centímetros de dilatação, eu quis voltar para casa. E disseram, não, tu não vais para casa, pode acontecer qualquer coisa, E Gloriana, você trabalha aqui, fica à vontade, vai correr tudo bem. Todo mundo era conhecido e, para além de ter a razão, tinha um sentimento. E o sentimento é enganoso, já diz a Bíblia. Então, ser guiado pela razão é melhor. Eles foram guiados por sentimento e acabaram... a coisa não correu tão bem assim. Então, evite ao máximo ser atendido por pessoas conhecidas. Prefira pessoas desconhecidas. Essa pessoa conhecida pode até facilitar os caminhos, mas não participar do processo do parto. Tipo, ser a pessoa que tira o bebê. Tem pessoas, isso não é uma regra, tem pessoas que têm a capacidade de separar, pouquíssimas pessoas, mas na sua maioria acaba não dando muito certo. Ore bastante e declare. Eu não orei tanto quanto eu acredito devia. Não declarei tanto quanto devia. Então, o meu conselho para ti, ore e declare bastante. Declare o que você quer ver. Traga a existência. Use o máximo a lei da atração ao teu favor. Se imagine dando a luz, se imagine o bebê saindo, ouça afirmações do parto, ouça muito afirmações do parto e ore muito, fale com Deus. O parto é um momento espiritual, o parto é um momento divino e só Deus tem a capacidade de controlar aquilo, você não tem a capacidade de controlar. Então, entregue o controle do teu parto, desse momento nas mãos de Deus. Deus é que tem esse poder de controlar. Deus é que tem esse poder de te fazer tirar o bebê para fora. Então confie no poder de Deus. Confie em Deus. Ele vai fazer o que é melhor para si. Expor demais. Eu achei que eu expus demais para as pessoas próximas a mim. Não nas redes sociais, nunca expus tanto assim. Eu acredito, mas pessoas conhecidas eu contei muito, então não faça isso, não faça mesmo isso. Eu acredito que vai te ajudar bastante. Não exponha tanto, não conta quantos meses você tem, qual é a data provável do parto, tudo isso dá muita ansiedade demais.
Ansiedade. Não fique preocupado querendo ver no bebê como é que é o cabelo, como é que é o dedinho, como é que vai ser os pezinhos. Não pense muito nisso. Isso faz com que a gente queira logo que o bebê saia, e querer logo que o bebê saia acaba muitas vezes de forma negativa, nos levando a qualquer dor, a qualquer incômodo no hospital. Isso é algo negativo. Eu tive isso, eu te digo. Não esteja ansioso. No Asaf, eu não, no segundo parto, não fiquei ansiosa de todo. Trabalhei, fiz tudo o que eu podia. Fiquei à vontade e as coisas aconteceram naturalmente. Falta de exercícios. Eu literalmente não me exercitei tanto quanto devia. Fiz uma ou outra caminhada, subi e desci as escadas, mas eu podia fazer muito mais. Quando se aproximou a data provável, que nem chegou tanto a data provável, para ser sincero, eu devia ter esperado a data provável e ter feito muito exercício a partir do 7º mês. No Asaf eu caminhei bastante, andei muito a pé, fiz muito agachamento, bebi muitos líquidos, fiz muitas coisas para facilitar. Mesmo quando eu estava na hora do parto, eu fiquei muito tempo de cócoras, eu fiquei muito tempo agachada, eu caminhei bastante quando eu tinha dor do parto. No Amauri eu quase que eu não caminhei nada, eu fiquei deitada. E outra coisa é isso, fiquei muito deitada, porque não anda muito ficar deitada, é mentira. Por isso que é bom os primeiros momentos estar em casa, estar num lugar bom, que a gente se sinta bem para fazer caminhadas, para ficar à vontade. Eu fiz quase todo o meu processo no hospital e eu não te aconselho. Escolha um médico certo, médico de confiança, um médico que você confia, um médico que te sintas bem, um médico que te apoie, que apoie a tua decisão, que tenha uma perspectiva diferente, igual à tua. Que tenha uma perspectiva igual à sua, a maneira como você vê a vida, que não seja muito só lógico, mas também que tenha uma crença que existe uma força divina que rege o mundo. Isso é muito importante. Seja determinada e focada. Se é algo que você quer, lute, persista, vá até o final, faça exercícios, ore, faça jejum também. Isso é algo muito importante. Pelo menos até as 12 uma gestante consegue ficar sem comer, tomando chás. Pelo menos até as 12 faça jejum uma vez por mês. Depois já de passarem os 6 meses, vai fazendo jejum uma vez por mês, tomando muito chá nesse processo de jejum. Isso é muito importante. No Asaf eu jejuei bastante. No Amor eu não jejuei nenhuma vez. Então esse é um momento espiritual. Tem um mundo espiritual aí tentando de tudo destruir esse momento lindo que Deus preparou para você, especialmente para as nossas famílias africanas. É importante louvar em oração, é importante consagrar esse momento na mão de Deus, é importante, se for possível, uma vez por mês se encontre com o teu pastor para ele orar por você, para ele impor as mãos sobre a sua barriga. Isso é muito importante. A gestação é espiritual, especialmente para o nosso povo africano, especialmente para o povo banto. A gestação é espiritual. Tem uma força, outras forças que regem o mundo. Não pensa que o mundo é só visível, o mundo é espiritual. E há uma necessidade de consagrar o momento do parto à mão de Deus, o momento todo o processo todo da gravidez na mão de Deus. A equipe que vai participar do parto, ore muito pela equipe, consagra os enfermeiros, o médico, o bisturi, tudo aquilo. Consagra a mentalidade do teu esposo, a tua mentalidade naquele momento. Peça a Deus força, porque a Bíblia diz assim, eu usei muito isso, seja forte e corajoso. Seja forte, mulher, seja corajosa. Você vai conseguir. Deus vai te permitir passar por isso, mas você precisa de se preparar espiritualmente, porque o parto não é só carnal, o parto também é espiritual. Deus abençoe muito você. Esse é o conteúdo que eu trouxe para você aqui hoje. Se achas que esse conteúdo foi relevante e abençoador, clique no partilhar, partilhe com mais pessoas, entregue esse conteúdo a mais pessoas, clica no gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e sugere para mais pessoas também, porque tem muitas mulheres, esse é um momento muito sensível e esse vídeo pode mudar a mentalidade de uma mulher, pode ajudar uma mulher e pode prevenir com que uma mulher acabe tendo cesariana. Então partilhe. Deus abençoe vocês, muito beijinhos e até o próximo vídeo.